Queridos, boa noite, graça e paz do Senhor para os irmãos. Vamos ficar em pé, louvado seja o nome do Senhor. Aproveite aí, ainda somos, as pessoas ainda estão chegando, uma boa parte, mas louvado seja o Senhor, porque o Espírito Santo está aqui, o Senhor está aqui, você está aqui, para cultuar e celebrar ao nosso eterno e maravilhoso Deus. Vamos orar? Pai amado, nós louvamos o Teu nome, Pai, e adoramos a Ti, único ser, ó Pai, digno da nossa adoração, da nossa exaltação, da nossa celebração, a razão de ser de nós estarmos aqui, de nós congregarmos, de nós nos reunirmos, ó Deus, neste ambiente, para buscar a Tua face. O Senhor é a razão de ser. Ó Espírito Santo, nós pedimos a Ti, que nesta noite, Pai, fale aos nossos corações, que os nossos corações, ó Pai, cada coração, aqueles que estão se dirigindo para a casa do Senhor, ó Deus, possa estar como terra, Senhor, ó Deus, preparada, totalmente preparada, Senhor, para receber a palavra do Senhor, que possamos, ó Pai, expressar o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, com tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que desejamos ser em Ti, Espírito Santo, ser em Ti, Senhor. O Senhor, ó Deus, que deixou-nos o nosso ajudador, Espírito Santo, aquele que nos consola, que nos fortalece enquanto aqui estamos. Pai, nós somos gratos a Ti. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que fale a cada coração, que haja, Senhor, ó Deus, um mover tão intenso da Tua presença neste lugar, que ó Deus, nenhuma pessoa saia deste ambiente, Senhor, ao final, como entrou, como está entrando, que cada um saia transformado, cada um saia, ó Deus, realmente, ó Deus, impactado pela palavra, pela ação, pelo mover do Senhor, porque nós estamos aqui para Te amar, para Te buscar, para Te adorar, Pai. Espírito Santo de Deus, nós queremos nos derramar em Ti, e pedimos ao Senhor que encha, Senhor, ó Deus, encha os nossos ser, ó Pai, encha a cumbuca de cada um, ó Deus, com a Tua presença, com a Tua graça, com a Tua ação, com o Teu mover, o Teu agir, Pai, em nome de Jesus Cristo, que a ação do Senhor, ó Deus, possa ser repleta em nossos corações, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Vamos celebrar o Senhor, nosso Deus, o Rei. Ele está aqui, está aí na sua casa. Aleluia. As palmas louvam ao Senhor. Tchá, 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 tchá. Aleluia. Diga, Pai iluminou. Pai iluminou os nossos corações, nos libertou através da verdade, cumprimos com Seu amor. Pai iluminou os nossos entendimentos, em Sua grande e perfeita vontade Ele fez declare, para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor, para que a igreja cresça, proclamando o Senhor. Declare isso, meu irmão de coração, posso ver Jesus em você, e no amor do nosso Pai, unidos vamos caminhar, que o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. As palmas, vem! Tchá, 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 tchá. Aleluia! Declare: Pai iluminou os nossos corações, nos libertou através da verdade, cumprimos com Seu amor. Pai iluminou o nosso entendimento, em Sua grande e perfeita vontade, Ele fez luz para que o mundo
que Jesus é o Senhor, para que a igreja cresça, proclamando seu amor. Declare isso. Meu irmão de coração, posso ver Jesus em você e no amor do nosso Pai. Unidos vamos caminhar, que o mundo conhecerá que Cristo vive. Diga para que o mundo reconheça, para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor, para que a igreja cresça, proclamando seu amor. Declare. Meu irmão de coração, posso ver Jesus em você e no amor do nosso Pai. Unidos vamos caminhar, que o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. Que o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. Que o mundo conhecerá. Que o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor. Aleluia, Deus é fiel, aleluia. Só mais. Tchá, 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 tchá. Aleluia. Declare pela fé no Filho de Deus. Oh, aleluia. Pela fé no Filho de Deus sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, pela fé no Filho de Deus sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Oh, tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, aleluia. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Digno és, Senhor, digno és de receber todo louvor. Digno és, Senhor, digno és de receber todo louvor. Todo louvor, todo louvor, todo louvor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, soltei! Solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, na montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau,
solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilha sem par no deserto ao povo farto, ao povo farto, e o mesmo poder ele sempre terás, pois não muda e não falhará. Declare! Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Diga, salta o cabo da nau, as palmas. Salta o cabo da nau, vem. Toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Vem! E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Pois com ele, aleluia! Pois com ele seguro será. Pois com ele, aleluia! Pois com ele seguro serás. Te louvamos, ó Senhor, pela graça ministrada a nós. Te louvamos, pois que nos fizestes caminhar como vencedores. Te louvamos, ó Senhor, pelo amor que nos conquistou. Te louvamos, pois quebrastes os grilhões que nos separavam. Te louvamos, pois reinamos sobre a terra e quebrados os grilhões, somos livres para adorar. Te louvamos, te louvamos, te louvamos, Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pela graça ministrada a nós. Te louvamos, pois que nos fizestes caminhar como vencedores. Te louvamos, ó Senhor, pelo amor que nos conquistou. Te louvamos, pois quebrastes os grilhões que nos separavam. Te louvamos, pois reinamos sobre a terra e quebrados os grilhões, somos livres para adorar. Te louvamos, te louvamos,
Eu tenho em mim um canto de vitória, que foi escrito por Jesus na cruz. Um canto lindo que mudou a história e que ao mundo em trevas trouxe luz. Eu tenho em mim um canto de esperança, que a todos eu preciso proclamar. Jesus firmou comigo uma aliança, na qual eu vivo e posso descansar. Oh, aleluia! Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunham a vitória do Senhor. Com meus lábios canto a verdade, que o Rei Jesus em breve voltará, virá com seu poder e majestade, e com sua igreja em glória reinará. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunham a vitória do Senhor. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunham a vitória do Senhor, que testemunham a vitória do Senhor. Sim, Deus, que testemunham a vitória do Senhor. Para fechar, diga assim: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Diga mais uma vez: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma.
as vozes. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Aleluia. Usa, Senhor, usa-nos, Senhor, para a tua glória, para a tua honra. Aqui estamos, Senhor, oferecendo a ti os nossos louvores, a nossa gratidão a ti, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, em nome de Jesus, toda a musicalidade. Recebe, Senhor, cada nota. Recebe cada coração aqui nessa noite, Senhor, na tua presença. Tudo nós apresentamos a ti, Senhor, para teu louvor, para a tua glória, para a tua honra, porque só tu, Senhor, és digno. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Graça e a paz à Igreja do Senhor, tanto os que estão no culto presencial, como os que nos acompanham por meio das redes sociais. Uma noite chuvosa, mas abençoada. O nosso coração se alegra no Senhor, por estarmos aqui reunidos para bendizer o nome santo do nosso Deus. Eu especificamente, fui muito abençoado, mais uma vez, pelo Ministério de Música, que acabou aqui de ministrar sobre as nossas vidas, canções tão maravilhosas que faz com que os nossos corações se alegrem, se regozijem diante da presença de Deus. Eles estavam aqui servindo ao Senhor e a igreja com alegria. E isso é muito bom, ver o povo de Deus envolvido nos ministérios, na obra do Senhor. Isso é muito bom. Deus abençoe o nosso ministério de música. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus, ou então acompanhar aqui na projeção o que o apóstolo Pedro descreve em sua carta, em 1 Pedro, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 10. Hoje pela manhã o bispo Josué trouxe uma palavra maravilhosa, falando um pouco da vida de Pedro, daquilo que Deus fez, da transformação, do processo na vida daquele homem comum como nós. E o meu coração ardeu também de falar um pouquinho mais sobre Pedro e dessas recomendações. Ele já um pouco mais maduro, mais experiente e apacentando o rebanho de Cristo, assim como Jesus o havia orientado a fazer. Ele deixou recomendações maravilhosas para o povo daquela época e que também serve para nós nos dias atuais. Diz aqui 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 10. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu,
como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém. Esses versículos mostram um homem que escreveu essa carta a pessoas simples daquela época. Ele também era um homem simples. Como bem sabemos, Pedro era um pescador de ofício. E agora ele estava ali escrevendo para a igreja do Senhor. E Pedro, nessa caminhada, ele passou por um processo. Durante a caminhada ao lado do próprio Senhor Jesus, e quando ele também estava ali cuidando da igreja do Senhor. Um simples pescador se dispôs a servir o reino do nosso Deus. E eu queria justamente falar nessa noite sobre o privilégio de servir. É um privilégio que nós temos em tudo que fazemos na casa do Senhor. Não é um fardo, não é algo pesado, mas eu entendo com um privilégio que Deus nos deu. E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve essas orientações para a igreja do Senhor, registrando essas instruções motivadoras daquilo que nós podemos ser no reino de Deus, como igreja do Senhor. Pedro, ele, assim como muitos de nós, é um exemplo vivo ou perfeito daquilo que a nossa vida às vezes reflete. Às vezes nós olhamos para as nossas capacidades pessoais e achamos que não temos condições de fazer as coisas que Deus nos colocou a fazer. Eu queria justamente até relembrar um versículo que diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, o versículo 26, essa condição que Pedro se encontrava e que muitos de nós também nos encontramos, olhamos para as nossas capacidades e vemos isso. Paulo diz assim, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, Irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, olhando isso que Paulo escreve, a gente olha também para a vida de Pedro, e eu olho particularmente para a minha vida, e vejo que Deus, Ele teve misericórdia de mim, como teve também misericórdia da vida de Pedro, um homem simples, como muitos consideravam indouto, um pescador. Ele foi usado de uma forma maravilhosa e para servir o reino de Deus. E essa chamada foi feita para todos nós. Se você está olhando para você, para as suas capacidades, e você acha que você não tem condições de servir ao Senhor, saiba que a palavra de Deus chamou você e a mim para fazermos o serviço do seu reino e fazermos tudo isso com muita alegria. Pedro, ele foi chamado pelo Senhor para apacentar as ovelhas do reino do Senhor. E nós vemos que, nesses versículos que nós lemos lá em 1 Pedro, Pedro ele encoraja aqueles irmãos a ser aquilo que está no centro da vontade de Deus, de cumprirmos a nossa missão, servindo uns aos outros. E no versículo 7, nós vamos ver que Pedro ele fala assim, que o fim das coisas está próximo. Então, esse serviço, esse chamado que foi feito a cada um de nós, é um chamado que requer urgência, porque o fim está próximo, sim. Desde aquela época, Pedro já estava na expectativa de que o Senhor havia de voltar para levar a sua igreja. Nós não sabemos qual vai ser o tempo, qual vai ser o momento, mas precisamos continuar nessa mesma urgência que Pedro aqui descreve. É para os tempos atuais, servir no reino de Deus, ele requer
urgência, e esse chamado é para mim, para você. Nós estamos vendo que o fim das coisas, como disse Pedro, está próximo, seja pela vinda do Senhor, ou seja, pela finitude do nosso tempo corporal, da nossa vida terrena, da nossa vida física. O fim está próximo. E Pedro também fala sobre, além dessa urgência, ela deve ser criteriosa e com sobriedade. O critério nos ajuda a gente discernir, distinguir, avaliar as coisas que devem ser prioritárias, porque às vezes nós perdemos tempo, esforço com coisas que nos distraem, que tiram a nossa força, que tiram o nosso talento, e nós gastamos, às vezes, com essas coisas que vão ali nos distrair, porque não temos critério e porque não somos sóbrios. A sobriedade nos permite ver as coisas de maneira equilibrada. Precisamos ver e fazer o que Deus mandou fazer de maneira correta e não entorpecidos pelas emoções, pelos sentimentos, porque às vezes nós, como seres humanos, somos dotados dos sentimentos. É claro, é óbvio, mas às vezes os sentimentos, eles nos distraem, a gente perde o foco, e Deus tem essa chamada urgente para todo o seu povo. Um outro ponto que eu gostaria de colocar nesta noite: o que nos move a servir neste reino? O que nos move a empreendermos esforços para poder contribuir no reino de Deus? O próprio Pedro, ele explica nessas instruções, no versículo 8, ele diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. E é justamente isso que nos move, o amor de Deus, o amor que Ele impregnou em nós, não merecedores. Esse amor nós temos em nossas vidas para justamente nos mover a servir no reino de Deus com alegria. E esse amor vai nos direcionar a quê? A servir uns aos outros. Como eu citei aqui logo no início, o Ministério de Música estava aqui, servindo a quem? Servindo ao povo de Deus, servindo ao próprio Deus, servindo uns aos outros. Por quê? Por causa desse amor intenso que eles receberam também através de Cristo Jesus, e eles têm alegria em fazer isso. E esse amor, ele vai de encontro não ao nosso próprio interesse, mas esse amor vai de encontro ao interesse do outro, ao próximo, sem impor condições, sem estabelecer coisas que se tornem como impedimentos. É o amor que Deus nos deu, o amor que perdoa aquele que nos atingiu, que nos feriu, que às vezes até nos humilhou. Este amor nos impulsiona a ir a este outro. Às vezes nós somos humilhados, atacados, feridos, entristecidos, mas nós recebemos esse amor maravilhoso, como o bispo José falou hoje pela manhã. É o amor ágape, o amor que você pode enxergar, ver nessa prática, porque ela gera atitudes em nós para fazer muito mais do que apenas em palavras. Este amor não irá olhar para o que você fez. Foi assim que Deus fez conosco. Nós não merecíamos esse amor. Nós estávamos envoltos no pecado. Nós estávamos impregnados da iniquidade. Mas o amor de Deus veio ao nosso encontro e não olhou para essa condição. Pelo contrário, essa nossa condição foi coberta pelo sangue precioso de Cristo Jesus, nos restaurando daquela miséria do pecado e não exigindo de nós essa condição. Apenas a condição que foi exigida de nós foi a de rendição, de reconhecermos que estávamos nessa calamidade, e Jesus veio com seu amor e nos perdoou. É o que diz 1 João, no capítulo 1, versículo 9, se confessarmos
os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. Se há alguma coisa, alguma injustiça que eu ou você praticamos em determinado momento da nossa vida, tenha certeza que o sangue de Cristo Jesus já nos purificou de toda essa imundícia dos nossos pecados. Quando nós chegamos a Ele, nos confessamos e nos declaramos: Senhor, nós precisamos do Teu perdão. Ele não vai olhar mais você como um pecador. Ele vai olhar você como uma pessoa que foi lavada e remida no sangue de Cristo Jesus. Aleluia! Esse amor é o amor poderoso que cobre todo e qualquer pecado. Mesmo que hoje você chegou aqui nessa noite, se sentindo a pessoa mais indigna, e dizendo: Pastor Bené, como é que eu posso servir a Cristo Jesus? Como é que eu posso servir ao reino de Jesus se eu tive a minha vida impregnada por isso, por aquilo, por tantas coisas que eu fiz, e que eu me sinto incapacitado de me atrever e querer fazer alguma coisa no reino de Deus? Não sou eu que falo, mas a palavra de Deus é que diz que se você confessar esses pecados e reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida, toda essa iniquidade, todo esse seu pecado será totalmente limpo. E desse pecado, Deus não mais se lembra. E Ele te prepara para poder servir no reino dEle. Aleluia! Esse é o amor de Deus. É o amor que nos move a servir. E quando nós entendemos esse amor que nos move, nós também nos movimentando em resposta a esse amor que recebemos. É claro que encontraremos o inimigo ao derredor tentando nos impedir de nos mover no serviço do Senhor, tentando ferozmente nos frear. No entanto, eu e você temos em Cristo um poderoso suporte em que Ele vem para nos aperfeiçoar, nos firmar, nos fortificar e fundamentar no seu caminho. Quer ver onde diz isso? 1 Pedro, o próprio Pedro diz no capítulo 5, no versículo 10, ele descreve isso. 1 Pedro 5, verso 10, diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Se você for ler os versículos anteriores, você vai ver que o inimigo vai estar combatendo contra nós, ao nosso derredor, próximo a nós, tentando nos frear, nos impedir. Mas Deus, ao mesmo tempo, através do seu Filho Jesus, vai estar fazendo todas essas coisas, vai estar te fortalecendo, vai estar te fortificando, vai estar firmando os seus passos no caminho dEle, e vai estar te fundamentando na sua palavra. Aleluia! É o Senhor que faz isso por nós, nos dando condição de podermos servir no seu reino. E o terceiro ponto: como podemos, pastor Bené, colocar em prática o servir no reino de Cristo Jesus? A resposta está nesses versículos que nós lemos, que Pedro diz: através do dom que Ele nos concedeu. Está o versículo 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Relembrando do apóstolo Paulo, se você depois quiser chegar em casa, dá uma lida em 1 Coríntios capítulo 12, que você vai ver a diversidade de dons que o Espírito Santo, ele
derramou sobre a igreja. E Ele derramou conforme lhe apraz, conforme a necessidade do corpo. Para um, Ele vai dar uma variedade de dons. Cada um de nós recebemos um dom do Senhor para servir no seu reino. E talvez você esteja falando assim: pastor, mas qual foi o dom que eu recebi? Porque eu não sei. Talvez você não tenha descoberto as diversidades que o Espírito Santo te concedeu de dons, mas tem um dom que eu tenho certeza que você vai sair daqui convicto que tem. E é o dom sublime. Aleluia! É o dom perfeito. É o dom do amor. Se você for ler 1 Coríntios capítulo 13, você vai ver como o dom sublime, o dom perfeito do amor pode abençoar vidas. Todos nós que aceitamos um dia Cristo Jesus, fomos dotados dos dons espirituais, e o amor, o principal desses todos, foi derramado sobre o seu coração. Foi derramado sobre o meu coração, porque hoje nós somos discípulos de Cristo Jesus, o Espírito Santo nos concedeu o dom do amor, e, como diz a palavra do Senhor, nós somos esses despenseiros, que Pedro descreve. Ele diz assim: cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. É como se Deus colocasse assim um armário repleto. Pensa numa despensa cheia. Pensa numa despensa toda cheia de itens maravilhosos. E Ele pegou e te deu a chave, me deu a chave. E fala assim: olha, Vinícius, olha, Lucas, olha, pastor Helmut, essa chave está com você. Você é o dispenseiro. E você foi separada, foi separado para cuidar de tudo que está aí. E isso, tudo que está aí não é para ficar guardado, não. É para, olha, distribuir. É para abençoar as pessoas. É para abençoar uns aos outros. Aleluia! E que dispensa, o que tem dentro dessa dispensa? Pedro responde: a multiforme graça de Cristo Jesus. Aleluia! Seja a bondade, seja o amor, seja o longo ânimo, a paciência, esse armário que Deus deu, a chave na sua mão, está à disposição para você abrir e compartilhar uns com os outros. Aleluia! E olha que oportunidade nós, como igreja de Cristo Jesus, temos diariamente de abrir essa dispensa e compartilhar disso que Deus nos deu uns com os outros. Em vez de ira, em vez de raiva, nós abrimos a dispensa e toma aqui o perdão. Abre a dispensa e toma aqui a alegria. Abre a dispensa, toma aqui o amor. Abre a dispensa e toma aqui a paciência. Abre a dispensa e aquele que está às vezes passando por um momento de desesperança, você vem com a fé dada por Deus. Tudo isso Deus entregou nas mãos dos seus filhos, para nós, como igreja, edificarmos uns aos outros, abençoarmos uns aos outros. E isso, como eu falei no início do tema dessa mensagem, é um privilégio. É por isso que nós temos o privilégio de servir ao reino de Deus e servir uns aos outros. É por isso que nós não podemos ficar parados, estagnados ou retrocedermos, porque nós fomos chamados para fazermos justamente esse papel, para exercermos esses ministérios. Essa foi a chamada do povo de Deus. Aleluia! Deus nos deu e nos dá essa oportunidade de servirmos
com alegria no seu reino. Não podemos perder essa oportunidade. E esse servir não dependerá da nossa capacidade humana, nunca dependeu. Eu tinha, quando adolescente, uma dificuldade tremenda de falar em público. A primeira vez que me deram um microfone na igreja, eu passei a maior vergonha, porque me deu um ataque de riso na hora. O pastor não entendeu nada. E era só para falar uma saudação, pegar meu instrumento e tocar uma música, só para isso. Por quê? Porque não dependia da minha capacidade. Depende daquilo que o Espírito Santo está prontinho para fazer nas nossas vidas. Aleluia! Daquilo que o Espírito Santo já preparou, já derramou sobre você. Então não tem como nós ficarmos assim, travados e parados. O reino de Deus, nós podemos colocar alguns dos pilares de qual nós somos alcançados pelo Evangelho, somos preparados, discipulados, e somos envolvidos nesse reino. E esse envolvimento quer dizer, às vezes, uns são mandados para missões, outros fazem o que o Ministério de Música estava fazendo aqui, outros... É uma diversidade de oportunidades que nós temos de servir na casa do Senhor, no nosso trabalho, no nosso lar, na nossa vizinhança. Como foi dito numa das canções, e o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. Aleluia! Através de todos esses dons que Deus tem derramado sobre nós, sobre as nossas vidas, a despensa está cheia. A despensa está cheia da multiforme graça do Senhor. E o último ponto, que nesse servir uns aos outros, nós temos o maior exemplo descrito na própria palavra de Deus, o maior exemplo no servir ao próximo, nós vemos na pessoa de Cristo Jesus. Infelizmente, nós temos o conceito humano de que, às vezes, o servir não é para aqueles que estão numa posição de destaque. O servir é para aqueles que são deixados mais de lado, menos honrados. Mas Jesus, que foi o nosso exemplo, ele inverte esse conceito. O conceito humano de quem deveria servir, eu gostaria de ler rapidamente em Lucas, no capítulo 22, Jesus fala ali como que era o conceito humano daquele que deveria servir. Lucas 22, o verso 24, volte e meia os discípulos, eles tinham discussões de quem era o maior, quem seria o de maior status junto a Jesus. E em uma dessas discussões, que está descrita aqui por Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 24, diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Então, a lógica aqui é de que aquele que está em cima é que tinha realmente, eram reconhecidos, que tinham reconhecimento humano, que eram louvados. Os reis, as autoridades, que eram louvadas. E havia essa disputa justamente entre os discípulos, porque eles queriam ser como essas pessoas, como essas autoridades. E aí, no versículo 26 diz assim: mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor.
e aquele que dirige seja como o que serve. Jesus inverte essa lógica daquele que seria louvado. Não é mais o rei, não é mais a autoridade, mas o entendimento de quem seria maior agora no reino do Senhor Jesus era aquele que servia, aquele que, para os olhos, para as vistas humanas, estavam numa posição inferior. Então Jesus inverte essa lógica. Você vai ver tanto no Evangelho de Marcos, como de Mateus, como de Lucas, os discípulos entrando nessa disputa. Em outra feita, chega essa briga entre os discípulos e Jesus olha para a criança assim: olha só, se vocês não forem humildes como essa criança, vocês não vão herdar o reino do Senhor, dos céus. Então Jesus começa a ensinar uma lógica diferente para aqueles homens, para aqueles discípulos que o seguiam. Certa feita, chega a mãe de uns discípulos e fala assim: ó, Jesus, coloca um dos meus filhos à sua direita, quando você assumir lá o trono, e o outro à sua esquerda. E Jesus novamente ensina com amor que a lógica do reino, do servir e do status não era essa de quem estava na preeminência. Mas Jesus, ele mostra verdadeiramente quem é o maior no reino dos céus. O maior no reino dos céus é aquele que serve. Aí você se lembra, na ceia, que Jesus havia estado com os discípulos, na última ceia, antes da crucificação, Jesus ali, tudo preparado pelos discípulos, e na hora, ali naquela reunião, Jesus, ele traz uma lição maravilhosa, a lição da bacia e a lição da toalha, uma lição de servir ao próximo, uma lição de servir uns aos outros. Jesus pega uma toalha e se cinge, e se cobre com aquela toalha, e se propõe a fazer o trabalho que era dado ao servo menor de uma casa. E aquilo chocou aqueles discípulos, porque eles viviam em disputa de quem era o maior ali perto de Jesus, quem seria o maior. E Jesus dá aquela última lição antes de ser crucificado. Olha como é no meu reino, meus filhos. Eu, que sou o Senhor, eu vou servir vocês. Eu vou lavar os seus pés. Eu vou fazer o trabalho daquele servo que, pela lógica humana, seria o servo mais inútil ou menor da casa. O serviço mais difícil, que era lavar aqueles pés empoeirados, sujos da caminhada. E Jesus coloca a toalha, e aquilo chocou. E Pedro, naquele instante, ele quis que Jesus parasse com aquela atitude. E Jesus falou assim: olha, se eu não fizer isso, tu não tem partes comigo. E ali fica aquela lição que hoje também nos mostra esse ensinamento de como é um privilégio de servir uns aos outros. Nessa reflexão dessa noite, eu gostaria que pelo menos você saísse com a palavra no seu coração ardendo de que Deus lhe dotou de dons e talentos e que você foi capacitado para servir ao próximo. E que esse dom, que esse talento, que essa chave da despensa está de posse das suas mãos. E nessa posse que você tem, você não pode reter a multiforme graça de Cristo Jesus que Ele derramou sobre a sua vida para que você pudesse compartilhar com as pessoas que estão próximas a você.
Guarde essa palavra. E creia, porque o inimigo, ele combate contra nós para poder fazer-nos que nós desacreditemos que fomos capacitados e que temos condições de abençoar a vida do outro que está próximo a nós. Mas em nome de Jesus, que o Espírito Santo derrame sobre o seu coração a alegria, e você saia daqui essa noite dizendo: em Jesus, pelos dons que Ele me concedeu, pela multiforme graça que eu tenho em minha vida, eu vou servir ao Senhor com alegria. E o serviço ao Senhor, eu vou entender que é um privilégio. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te fortaleça. Que Deus possa continuar fazendo como nós mencionamos aqui, nessa caminhada. Ele possa continuar aperfeiçoando, te firmando, te fortificando e fundamentando os seus pés na rocha inabalável, que é Cristo Jesus.